bem com vocês? Hoje na nossa aula de português vai ser produção de texto avaliativo. Então vamos lá pegando o caderno para fazer o dia. Rio Negro, 9 de novembro de 2021, produção de texto avaliativo. Mas antes a gente vai ver sobre o que será o assunto. Escrevam primeiro no caderno de português para depois passar limpo, tá bom? Vamos lá? Então lá na apostila, né, língua portuguesa, 9 de novembro, produção de texto avaliativo. O que será que será? Marcelo aqui já quer comer as bolinhas aí, os confete. E vocês? O bolo ou confete? Tô vendo o Robson falar confete. Então presta atenção no vídeo. Campo das Crianças. Um bolo de arroz. 3, 4, farinha no prato. 5, 6, mexe tudo de uma vez. 7, 8, espere um pouco. 9, 10, mais uma vez. 1, 2, um bolo de arroz. 3, 4, farinha no prato. 5, 6, mexe tudo de uma vez. 7, 8, espere um pouco. 9, 10, mais uma vez. Um bolo de arroz. 3, 4, farinha no prato. 5, 6, mexe tudo de uma vez. 7, 8, espere um pouco. 9, 10, é a sua vez. Então, crianças, lá na apostila, ó, observe a tirinha abaixo e produza um texto analisando as seguintes situações. Ó, observe bem, ó. Quem são os personagens? Então, tem 2 personagens. Quem que é? Você e quem mais? Quais os nomes deles? Por que a menina estava com um bolo? O que será? Por que ela será que ela estava com um bolo? O que iria fazer? Para quem era o bolo? Era o bolo, né? Pelo jeito, né? Para quem era mesmo o bolo? O que o menino fez foi correto? Por quê? Os 2 personagens eram conhecidos? Vocês conheciam? Como resolver a situação? A situação tá preta agora. Porque se foi a mãe que pediu para ir buscar o bolo, alguém, e não chegou com o bolo, ou chegou em pedaços, ficou bem feia a situação. E qual o título do seu texto? Né? Aqui, ó, tá a linha do título, daí vai descrever aqui sobre o que se está vendo ali. Respondendo tudo isso aqui. Tem que ter começo, meio e fim. Então, 3 parágrafos no mínimo, né? Pode ter diálogo, tá? Então, vamos lá com a professora agora. Então, crianças, lá no caderno primeiro, antes de passar na apostila, né? Aqui é a apostila de vocês. Daí eu quero o desenho pintadinho também, bem colorido. O que vocês pegam o caderno de vocês lá, fazem o título, primeiro o título. Que título? Não, ou por último, você decide. Só que não esquece do título. Começo, meio e fim. Como é que você vai começar? Num belo dia, numa manhã. Começa assim, ó. O quê? Vai contando, vai ter diálogo. Se tem diálogo lá, porque tem 2 personagens. O que tem? Falou, é exemplo. Mas é para vocês relembrarem. Falou, 2 pontos. Respondeu, 2 pontos. Perguntou, 2 pontos. Na outra linha, o que é? Parágrafo, travessão, e daí fala. Não é assim, gente, ó. Tem uns que fazem assim, ó. Respondeu, já travessão e responde. Assim tá errado. Tô vendo textos assim e tá errado. 2 pontos, vai para outra linha, parágrafo, travessão e vai responder, tá? Conta bem a história respondendo todas aquelas perguntas que nem vocês fizeram a pipoca pra Eva, lembram? E vocês vão fazendo assim com 3 parágrafos no mínimo, pontuação, clareza nas ideias, não esquece o título. E depois passa limpo aqui, tá bom?
Escreve primeiro lá no caderno as ideias, arruma tudo a clareza, a pontuação que falta, daí passa limpo aqui bem bonito, com a letra bem bonito que vai para a professora, porque é um texto avaliativo, tá bom? Então vamos para a nossa aula agora de história. Então, crianças, na nossa aula hoje de história, será continuando com a imigração, ocupação da cidade de Rio Negro. Por que será também, hoje é dia 9, que está chegando agora em novembro, o que temos dia 15 de novembro em relação à nossa cidade? Quem sabe? Quem pode me dizer? Ah, o Marcelo falou aniversário de Rio Negro. Muito bem. Então agora a gente vai ver como é que foi essa ocupação. A cidade não era assim bonita. Não tinha uma prefeitura mais bonita do Brasil também. Não tinha nem asfalto. Quem vivia aqui eram os índios botocudos. Então vamos prestar atenção com a professora como é que era, como é que foi ficando até os dias de hoje. Então lá na apostila, 9 de novembro, ocupação da cidade de Rio Negro, a história de Rio Negro. Olha, portal lindo, na entrada de Rio Negro. E agora vocês irão ver um vídeo, então preste bem atenção. Sejam todos bem-vindos ao canal Brones e Drones. Hoje, nosso passeio é pelo interior do Paraná, na cidade de Rio Negro, a cidade irmã de Mafra. Conheceremos um pouco da região e da sua história, então venha com a gente nesse passeio. Até 1816, a região era habitada por índios botocudos. O lugarejo era conhecido como Sertão da Mata, lugar de parada dos tropeiros e de registro fiscal das tropas no caminho de Sorocaba, em São Paulo, e Viamão, no Rio Grande do Sul. A colonização se deu efetivamente após o governo da capitania de São Paulo, para facilitar a comunicação entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, determinou a construção da Estrada da Mata, ligando a Vila do Príncipe, Lapa, que em breve também irá aparecer aqui no canal, com a Vila de Lages, em Santa Catarina. Lembre-se de deixar o like e, é claro, se for novo por aqui, já se inscreva e ative o sininho para sempre ser lembrado pelo YouTube dos nossos novos vídeos. João da Silva Machado, mais tarde Barão de Antonina, foi supervisor das obras de construção da referida estrada, no local conhecido por Sertão da Mata, nas margens do Rio Negro. Em 1826, o barão fundou uma povoação denominada por Capela do Rio Negro, devido à construção da Capela da Mata do Caminho do Sul, vindo mais tarde, em 1828, por provisão do bispo de São Paulo, a se tornar Capela Curada. Em fevereiro de 1829, chegaram ao Rio Negro as 20 primeiras famílias alemãs, vindas de Trier, cidade no sul da Alemanha, caracterizando a primeira leva de colonização germânica em território paranaense. Em 28 de fevereiro de 1838, a Rio Negro passou de Capela Curada à freguesia do Senhor Bom Jesus da Coluna, e anos depois, pela Lei 219, de 2 de abril de 1870, foi elevada à categoria de vila, pelo então presidente da província, Antônio Luiz de Afonso de Carvalho. Lembre-se de comentar o que está achando do vídeo, se já conhecia ou gostou de conhecer um pouco mais de Rio Negro, sempre respondemos a todos os comentários.
No dia 15 de novembro de 1870, deu-se a emancipação política do município de Rio Negro, com a posse da primeira Câmara de Vereadores. E em 27 de maio de 1884, foi assinado o contrato de construção da Rua 15 de Novembro, a qual podemos ver agora nas imagens. Alguns anos depois, entre 1807 e 1888, chegaram à região os imigrantes alemães bucovinos, com raízes étnicas na Baviera, sul da Alemanha, em um total de 336 pessoas, sendo essa a única imigração alemã bucovina para o Brasil. Em 1890, foi a vez de Rio Negro receber uma grande leva de imigrantes poloneses destinados à colônia Lucena, hoje município de Itaiópolis. Três grandes guerras fizeram parte da história rio-negrense. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, a Revolução Federalista, de 1893 a 1895 e a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Ainda em 1916, com o fim da Guerra do Contestado, foi estabelecido o Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina, e parte do município de Rio Negro foi desmembrado, originando as cidades de Itaiópolis, Três Barras e Mafra. Logo na entrada da cidade, temos o portal com o nome do município. Nesse momento, as imagens são da paróquia Senhor Bom Jesus. Agora estamos sobrevoando a Prefeitura Municipal de Rio Negro. Essas imagens são do Hospital Bom Jesus. A narração é uma parceria entre o canal Brones e Drones e o canal Mundo Curioso. Os links do canal Mundo Curioso estão na descrição e nos cards. Confira para apoiar ainda mais essa parceria. Contato comercial também na descrição. Faça o seu orçamento. Então, gostaram do vídeo? Viram as famílias que acabaram vindo para Rio Negro? Agora, então, vamos lá, na apostila tem esse texto para vocês. A história de Rio Negro. A região de Rio Negro era inicialmente habitada por índios botocudos, que viviam da caça e coleta de frutos. Na época de pinhões, se alimentavam dessa semente. Essa região era coberta de matas e por aqui passavam ainda poucas pessoas. Os viajantes vinham montados em cavalos. Estradas não havia, só picada no meio da mata. Os primeiros tropeiros que passaram por aqui viram o rio Una. Esse era o nome que os índios chamavam o Rio Negro, porque ele tinha as águas muito escuras. Una, em Guarani, é escuro, em português ficou negro, ou seja, Rio Negro, como chamamos até hoje. Era um rio cheio de águas escuras, profundas e perigosas. Os viajantes e tropeiros que passavam por aqui primeiro atravessavam o rio com cavalos e tropas de mulas. Os tropeiros eram homens que viajavam a cavalo conduzindo tropas de bois e vacas. Saíam de Viamão, Rio Grande do Sul, e seguiam pelos caminhos das tropas com destino a uma feira de Sorocaba. Ao chegarem na região onde hoje é Rio Negro, atravessavam o rio, passavam pela Casa do Registro e depois seguiam até um local descampado, atualmente é o bairro Campo do Gado, próximo à rodoviária. Nesse local armavam acampamento para passarem a noite e o gado descansar.
No dia seguinte, partiam para Vila do Príncipe, hoje lá, mas antes atravessavam o rio, o Passa Três, que recebeu esse nome porque o gado passava por esse rio de 3 em 3 animais. Passa Três porque passava de 3 em 3 animais. Por causa da passagem de vários grupos de tropeiros com suas tropas por aqui, alguns tropeiros se fixaram nesse lugar e passaram a vender os produtos que eles mais usavam, artigos de montaria, farinha, feijão, abanho, toicinho. E com isso vai se formando uma pequena vila. Em 1816, 50 casais de portugueses açorianos são destinados por Dom João VI ao litoral do Paraná, mas pela falta de abrigo são enviados à região de Rio Negro para oferecer um atendimento melhor aos tropeiros que por aqui passavam. A pedido dos tropeiros, em 26 de março de 1826, dá-se início à construção da Estrada da Mata, pois o caminho pelo meio da mata estava intransitável pelo grande número de tropas que por ali passavam. João da Silva Machado, mais tarde chamado de Barão de Antonina, foi escolhido para comandar a abertura da estrada. Ele fixou moradia aqui, trazendo trabalhadores e soldados para trabalharem na abertura da Estrada da Mata. Todo o povoado tinha que ter uma capela, e aqui foi construída uma capela em honra ao Senhor Bom Jesus da Coluna, e por isso o lugar que hoje é a nossa cidade era chamado de Freguesia do Senhor Bom Jesus da Coluna. João da Silva Machado é considerado fundador da cidade. Em 1829, a pedido de João da Silva Machado, chegaram os imigrantes alemães. Os primeiros alemães a chegar a Rio Negro foram 20 famílias que compunham aproximadamente de 100 pessoas. A segunda leva de imigrantes e colonos chegou em novembro de 1829. A vida aqui nessa época era muito difícil. Os primeiros moradores tiveram que derrubar a mata, fazer suas casas, plantar roças, outros tornaram-se artesãos, comerciantes, criavam animais e montaram serrarias. Juliana Oliveira e Cíntia Maria Cordeiro, que fizeram esse texto falando um pouco da história de Rio Negro. E agora também, lá na apostila, tem a interpretação do texto. Qual foi o primeiro povo a habitar a região de Rio Negro? A professora falou. Qual foram os primeiros que viviam aqui? Os índios, o quê? Botocudos. Quem levava mulas para São Paulo e passava por aqui? Soldados, imigrantes, tropeiros ou índios? Como se chamou a estrada por onde passavam os tropeiros? Lá no texto. Quem eram os tropeiros? 5. Os primeiros imigrantes que chegaram a Rio Negro foram os... Vamos escrever aqui. 6. O que os imigrantes fizeram por nossa cidade? Destruíram mata e levaram a madeira. Com seu trabalho construíram um pouco a nossa cidade, levaram as mulas para vender em São Paulo. Está bem dado isso aqui, né? Quem escreveu a história de Rio Negro? A professora acabou de falar no final quem foi que escreveu a história. Quem foi o fundador de nossa cidade? João VI, João da Silva Machado, Pedro Álvares Cabral, Nicolau Bledo. 9. No início do povoamento, nossa cidade era chamada de Vila de Rio Negro, Campo dos Tropeiros, Freguesia do Senhor Bom Jesus da Coluna ou Rio Negro. 10. O nosso rio era chamado pelos índios e pelos primeiros povoadores de 3 letrinhas. Esta é uma casa em estilo Echarmel, construída pelos alemães, que aqui é a casa ali no Passa Três, essa casa. Vocês já foram lá visitar com a escola? Se não foram, vão ter oportunidade no 4º ano de irem quando acabar a pandemia. Então, capricha lá na apostila com aquele exercício. Leia de novo, podem voltar a ver o vídeo, porque a história de Rio Negro é bem bonita, né? Já pensou aqui todo cheio de índio, mata? Como é que era? Já pensou se a gente tivesse um portal e voltasse para essa época? Como é que seria? Bem legal, né? Conhecer a história lá no início. Mas então agora, capricha na apostila. E até a próxima aula.